Bom, pessoal, boa noite. Encerrando aí a rodada de diálogos que a Veolia propôs, né, para essa feira, os Green Talks, que são pequenas intervenções aí, onde a gente tem falado sobre temas que são importantes para o momento atual ambiental que a gente está passando, né, e que a Veolia pode trazer ou compor compor com o nosso know-how técnico aí, trazendo experiências de fora. E especificamente hoje, para terminar, a gente vai falar um pouquinho sobre o tema de descarbonização, mas sobre a ótica da eficiência operacional, no apoio aí às metas de redução do CO2, né? Então, quando a gente trabalha com o foco em eficiência operacional, eu estou, na verdade, falando especificamente, sobre o escopo 1 do GHG Protocol, tá? Que são as emissões diretas, né? Que estão associadas às nossas atividades. Falando um pouquinho, né? Todo mundo sabe, né, que o GHG Protocol, ele estipulou esses 3 cenários, né, o escopo 1, o escopo 2 e o escopo 3, para que a gente pudesse atingir aí as metas de redução do CO2, porque, claro, né, a mudança climática tem sido um grande ponto para todas as indústrias no combate às mudanças climáticas e o que isso pode trazer de impactos negativos para as nossas operações, enfim, né, para o planeta como um todo e, claro, para as operações industriais. Então, pensando nas estratégias de carbono zero, né, muitas ações coligadas, elas são importantes para se fazer, para que a gente possa atender todos os escopos. Mas, especificamente falando de escopo 1, quando a gente fala aí em emissões diretas, basicamente a gente está falando em soluções e tecnologias inteligentes que possam preparar o futuro da indústria para essa política de baixo carbono, né? Então, é importante, claro, reduzir as emissões operacionais de processo, que é isso que a gente vai falar hoje um pouquinho aqui, capturar as emissões de gases do efeito estufa restantes, né? E aí seja através de captação ou compra mesmo compra de créditos, né? Trabalhar as parcerias, aí, principalmente no que refere-se ao escopo 3, continuar as melhorias nos relatórios de emissões, né, entendendo onde são realmente emitidos, quais são os principais ofensores na cadeia industrial, para que a gente possa entender onde que, de fato, estão os grandes vilões da nossa operação. Não é uma coisa muito fácil, né? É importante que a gente faça realmente os relatórios para que a gente possa entender quais são os principais ofensores, porque, às vezes, de fato, por exemplo, um grande consumo de energia na própria operação. E aí a gente está falando de grandes intervenções e, enfim, diminuir a cadeia logística, mas se eu conseguir melhorar o meu processo operacional, eu já consigo um resultado interessante. E continuar desenvolvendo soluções de baixo carbono, né, de baixo e zero carbono, né, zero carbono líquido, ou seja, na minha conta de emissão com a captação, eu chego num carbono zero. Tá? Mas hoje, em especial, né, a Veolia é uma empresa de soluções. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como reduzir as emissões operacionais e de processos, emissões de carbono. Para que a gente possa falar de eficiência operacional, no que tange aí, né, a redução de carbono, a emissão de carbono nas nossas operações, a gente tem 2 principais frentes, tá? São as produções de energia verde, e aí a gente está falando aí de projetos de geração de energia sustentáveis, a gente está falando das biomassas, a gente está falando de recuperação de energia de resíduos, né? Enfim, de projetos até com gás, mas que a gente possa ter um conceito mais sustentável, né? E projetos de gestão energética industrial, né? Quando a gente fala de energia dentro da indústria, a gente tem o guarda-chuva energia, mas a gente pode falar de eficiência operacional e a gente pode falar, de fato, né, de consumo de energia propriamente dito e de matriz, de combustível, né? Então, a gente tem essas 2 frentes aqui onde a gente pode trabalhar. Então, aí voltando, né, aqui eu trouxe um Tecnomap para que vocês possam entender exatamente quais são essas 2 frentes de trabalho. Então, quando eu falo de gestão de matriz energética, eu estou falando de combustível, né? Então, o quanto que esses combustíveis, eles de fato, eles podem impactar ou ser um grande ofensor na minha operação industrial, né? Então, aí eu estou falando
tem muita empresa ainda que trabalha com óleo, combustível, né? Que está pensando nessa transição, mas ainda não sabe muito bem como faz, né? Tem sido fomentado muito essas oportunidades de se trabalhar com biomassa, até para garantir esses benefícios de taxas de consumo, que você tem redução, você tem energia incentivada, né, para matrizes mais limpas, né? Então a gente está falando aí de combustível e a gente está falando de gestão de utilidades, né? Para que fique fácil para todo mundo, né? Eu vou só fazer um conceito do que são utilidades, uma vez que essa nossa feira é uma feira voltada a resíduos, né? Mas quando eu tenho um processo industrial, eu tenho diversas operações que fornecem energia, água quente, ar comprimido, para que a indústria possa operar, né? E a gente chama esses equipamentos de utilidades. Geralmente, né, claro, tem o processo, né, a gente tem o processo industrial acontecendo, mas a gente tem um grande consumo e perda de energia nas utilidades. Então, quando a gente trabalha com o tema de descarbonização, a gente primeiro precisa fazer a lição de casa bem feita. É entender se a minha operação está performando de uma maneira correta, de uma maneira interessante, se eu estou realmente fazendo uma gestão ou entendendo meus dados, né? Se eu realmente tenho já uma captação de dados através de um supervisório, por exemplo, se eu estou analisando esses dados para entender. Será que eu estou consumindo de fato gás do jeito que eu deveria, energia do jeito que eu deveria? Será que aqui eu realmente não poderia melhorar a minha performance operacional para reduzir o consumo de energia? Porque uma vez que eu já diminuo a redução, né, o consumo de energia nas minhas operações, eu, de fato, já tenho um grande alcance nessas metas do escopo 1, que são as emissões diretas, né? Então, analisar os consumos, eles são muito importantes, né? Então, o monitoramento e uma operação que, de fato, seja eficiente dentro da nossa indústria, garante que a minha operação ela esteja performando exatamente dentro de uma qualidade, né? Dentro de uma performance realmente, para que eu possa atingir essas minhas metas de redução de CO2 diretas, né? Então, está basicamente ligado com o consumo. E aí que a gente tem os projetos realmente de transição de matriz energética. A Veolia, ela tem um roteiro, né, para que a gente possa atingir a parte de redução de CO2, né, parte de descarbonização, não é nem descarbonização de processo de fato, né? Então, nós entendemos que tecnologia associada à operação é o que nos garante que a gente possa entender exatamente onde são os maiores ofensores na minha operação, para que eu possa ter uma redução de fato, tanto de CO2 como de consumo propriamente dito e de saving. Uma vez que a gente, né, porque, claro, esses projetos de CO2, eles são interessantes, porque quando eu começo, de fato, a entender a minha performance, entender a minha operação, eu consigo saving financeiro, de fato, né, que é basicamente o que, de fato, as empresas querem, né, é buscar saving. Então, uma vez que a gente entra com esse roteiro de descarbonização, trazendo tecnologia para as operações, eu também tenho um saving associado. Por quê? Muitas vezes, no dia a dia ali, né, as indústrias, elas estão preocupadas em trabalhar e entregar o seu produto, né? E elas não têm um foco, de fato, a entender se as utilidades delas estão realmente consumindo o que deveria consumir, se estão dentro da linha de performance ideal. Então, você ter dados, mas não só ter dados, né? A Veolia, ela tem um centro de monitoramento remoto, que é o HubGrade, que, além de ter dados, que todo mundo tem, né, isso aí são supervisórios, basicamente, que as pessoas levantam os dados, mas o que é um dado sem a gestão, sem a inteligência desse dado? Então, o que é importante fazer? Uma vez que eu trabalho e coleto esses dados, eu preciso ter linhas de base para que eu possa ter comparação, para saber se aquelas utilidades, de fato, estão operando na sua melhor performance, né? Então, será que realmente eu estou perdendo calor no meu processo? Eu estou realmente consumindo a energia que eu deveria? Quem faz essas análises, geralmente, são os engenheiros de eficiência energética que fazem a captação desses dados e eles conseguem analisar para que possa ter um planejamento, tanto de redução de consumo, quanto de busca de saving, que é muito importante e que a gente consegue só através do monitoramento. A gente tem um número mágico aqui, né? Claro que a gente pode conseguir para mais ou para menos, né? Mas é um número aqui que a gente trabalha que só de começar a monitorar
esses dados, né, de consumo energético, a gente já consegue aí uma redução em gasto de 5% a 10%, sem fazer nenhum investimento, só de analisar dados. E aí, claro, a gente tem uma empresa que é uma energoextensiva, né, que faz um consumo muito alto de energia. Você imagina, 10% do consumo de energia dela já é um save direto, é dinheiro na veia, né? Então, esses projetos eles são interessantes porque, além de eu reduzir o meu consumo de energia e, claro, reduzo as minhas fontes de emissões diretas, né, escopo 1, eu já consigo também savings, né? E aí eu também tenho um olhar aí sobre águas efluentes, ou seja, será que o meu processo de efluente, será que eu posso realmente gerenciar melhor os meus gases que são gerados no meu processo de lodo, né, de geração de lodo? Será que não daria para eu trabalhar um processo, por exemplo, de biodigestão e mudar a minha matriz para uma matriz mais limpa com os resíduos que são gerados na própria indústria, principalmente indústria alimentícia, né? Os projetos de eficiência energética mesmo, e aí, como eu estou falando, né, de análise, e a parte dos resíduos também, né? Será que eu consigo fazer projetos aí? A gente está dentro desse tema de energia e de descarbonização, a gente olha, claro, performance operacional, isso é muito importante, né? Isso é o que a Veolia vende, inclusive, a gente é uma empresa de serviços e soluções, a expertise na mão de obra e na operação é o que a gente traz de know-how e de valor agregado para o cliente. Mas na parte de resíduos, focado na parte de eficiência energética, na parte de descarbonização do escopo 1, que é o que eu estou falando aqui, 10 minutos? A gente pode trabalhar, inclusive, com mudanças de matrizes, ou seja, né, queima de resíduos, como utilização de combustível, né? Então, tem alguns resíduos que eu posso queimar em caldeira, principalmente aí focando ainda na indústria alimentícia, mas não só, né? A gente tem a indústria também de cana-de-açúcar, que já faz muito isso, né? Então, tudo isso é uma associação, né, de itens para que a gente possa buscar essa excelência na descarbonização. Mas a ideia aqui é, principalmente, falar um pouquinho, né, dessa performance operacional. Se eu não medir, não perceber e não controlar, eu não consigo otimizar. Então, quando a gente recebe muita demanda das indústrias falando eu preciso ser carbono zero em 2030, mas basicamente ela não tem essas etapas bem definidas, e aí ela não sabe exatamente se de fato o trabalho de dentro de casa de consumo de energia ela já está fazendo bem, né? Então, a lição de casa para um processo de descarbonização é ter uma operação excelente, né? Promover uma melhor utilização dos seus recursos. E aí, só para que vocês possam entender como é que funciona isso de uma maneira mais ilustrativa, e eu estou terminando aqui já meus 15 minutos, né? Quando a gente investe nesse processo de eficiência operacional associada a uma gestão digital, né, dos processos, ou seja, a partir do momento que eu consigo monitorar e trazer inteligência para esse meu monitoramento remoto, né, eu consigo reduzir o meu consumo de energia, trazer savings sem grandes mudanças, né? Então você tem um OEM lá que já está associado às suas atividades. Às vezes a gente pode até reduzir, porque uma vez que a gente consegue analisar isso de uma maneira digital, uma maneira como é que se fala? Quando eu faço de longe? Fugiu? Remota, justamente. Quando eu faço de uma maneira remota, às vezes eu consigo reduzir o número de operações, né, de OEM, de pessoas, de fato, né? E aí, então, essa operação aqui, ela pode continuar mesmo, mas ela pode reduzir. Mas o interessante é que nos projetos de eficiência, quando eu consigo monitorar, você vê que a gente já consegue um percentual de cara, como eu falei para vocês, de saving de energia, né? Então, isso me ajuda, principalmente na aprovação de projetos. Né? Porque todo mundo fala, eu não consegui verba para o meu projeto, né? Para entrar com o projeto de descarbonização, mas muitas vezes eu consigo, se eu fizer de fato um projeto estruturado, robusto, eu já consigo pagar o projeto com o saving que eu vou conseguir. Né? Então, isso é muito importante. E, claro, eu tenho uma redução aí no consumo de energia elétrica e de utilidades. Aqui eu coloquei vapor ou combustíveis, enfim. Aí é um pouquinho falando só o que eu falei para vocês, né, para não me alongar nos meus 15 minutos, mas aí a gente também tem os projetos que estão sendo fomentados de mudança de combustível. Então, tem muita empresa ainda que opera com óleo, por exemplo, né? E aí a gente já passar para gás, já me reduz, por exemplo, uma emissão de carbono. E aí a ideia é que a gente vá melhorando a matriz, o combustível ao longo do processo, né? Então, ter
a gente ter uma identificação de projetos prioritários para chegar, de repente, num biogás ou numa biomassa, é muito importante para que a gente atenda esses objetivos, né, de CO2 neutro até 2030, né? Então, a matriz ela é muito importante. E na parte de resíduos, como eu falei, a gente tem um grande fomento aí na utilização no consumo energético dos resíduos de diversos processos industriais, né, que a gente pode utilizar, seja através, como eu falei, da gestão de compostagem aqui não, desculpa, seja através da biodigestão, seja através de uma valorização dentro do meu processo ou fora, né, entender essa cadeia de resíduos, ela também é muito importante para que a gente possa descarbonizar o meu processo. Então, matérias-primas, elas são muito importantes, né? Entender qual é a matéria-prima e qual resíduo está gerando, ela me ajuda a conseguir, inclusive, essas metas. Quando a gente fala, por exemplo, de aterro zero, né, ou carbono associado a resíduo, o pessoal sempre acha que é um problema do gerenciador, gerenciar os resíduos e dar uma solução sustentável. Mas, na verdade, o grande X da questão para atingir aterro zero ou o processo de emissão de carbono está na matéria-prima. Né? Então, a gente precisa sempre ter um apoio dos clientes para entender qual é a matéria-prima que ele está consumindo, para que ela tenha uma maior reciclabilidade, para que eu possa, por exemplo, não precisar destinar para fora da empresa, consiga reaproveitar da própria indústria. Né? Então, esses projetos de economia circular, né, e soluções on-site, elas são muito importantes também para que a gente possa atender essas metas de descarbonização. E aí, assim, é uma pincelada em 15 minutos que eu consegui aqui para falar um pouquinho sobre a importância da eficiência operacional, né, nessas metas de redução de CO2. Nessa nossa... A Veolia, ela tem um propósito, que é a transformação ecológica, né? Então, a gente tem feito um trabalho bem importante aí nessa parte de descarbonização. E aí fica meu e-mail para quem precisar e quiser tiver mais dúvidas a respeito desse processo, fiquem à vontade de me procurar. Tá ok? Obrigada.